Olá pessoas, aqui é a Mari e hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro de Gerda Lerner, A Criação da Consciência Feminista. E aí hoje eu quero ler para vocês o terceiro capítulo, que está escrito assim, ó. Terceiro capítulo, autolegitimação. Escuta. Página 71. Muito mais prejudicial do que a educação inferior oferecida às mulheres foi o sistema explicativo misógino que dominou a doutrina da Igreja e moldou as ideias de gênero na sociedade em geral. As crenças na inferioridade das mulheres dada por Deus e em sua posição subordinada na sociedade antecederam o cristianismo, mas foram bastante elaboradas nos séculos depois do ano 300. Quando a Igreja começou a se consolidar como instituição fortemente hierárquica dependente de um clero masculino. Mesmo nesse período, a tradição das discípulas de Cristo e dos apóstolos ainda era forte, e a presença das mulheres santas e anacoretas era sutil, o suficiente para neutralizar as ideias misóginas. O empenho da Igreja e do Estado durante o período corolígio para controlar a poligamia, acabar com o concubinato do clero e restringir ou proibir o divórcio, reacenderam e reforçaram as ideias misóginas. As reformas não só elevaram a família monogâmica à unidade econômica base da sociedade, como ajudaram a fortalecer a formação de classes entre os homens de posse. O efeito dessas inovações foi tornar as mulheres solteiras vulneráveis economicamente, tornar menos provável a possibilidade de ascensão social por meio do casamento e tornar precária a sorte das ex-concubinas do clero. Não é por acaso que os ataques ideológicos às mulheres aumentaram muito e que a primeira acusação de feitiçaria contra uma mulher tenha ocorrido nesse período. As ideias misóginas a priori eram apenas um instrumento do Estado e do interesse clerical de curto alcance. Porém, logo essas ideias adquiriram vida própria. O conceito de que as mulheres nascem inferiores, têm mente e intelecto mais fracos, estão sujeitas às emoções e tentações sexuais do que os homens e que precisam ser governadas por homens, teve um efeito devastador na mente das mulheres. Mesmo as extraordinárias com um grau de inteligência que ocorre 1 ou 2 vezes por século, tiveram que lutar contra essa noção que a privava de autenticidade e autoridade. Cada mulher pensadora teve que gastar uma quantidade excessiva de tempo e energia, desculpando-se pelo simples fato de estar pensando. A crítica feminista recente traçou o custo dessa deficiência para as mulheres pensadoras, em particular aquelas que viveram depois do século XVII. A criação do eu autêntico, que define sua própria criatividade, é um fenômeno histórico que só foi possível para as mulheres muito mais tarde na história do que foi para os homens. O livro Confissões de Santo Agostinho, escrito no século V d.C., em geral é considerado a primeira autobiografia pela qual esse eu autêntico foi construído. Porém, esse eu era masculino. Sua própria definição excluía a mulher de se identificar com ele. É discutível quando a primeira autobiografia feita por uma mulher conseguiu construir um eu autêntico de modo semelhante. As obras de mulheres místicas, começando com Hildegard, por certo, merecem consideração, para além da descrição de uma jornada espiritual, como obra de autobiografia. Mas, acerca da forma como carecem precisamente de autoridade e assertividade pelas quais a persona se torna um exemplo de vida que leva à salvação. As mulheres místicas submergiram o eu para se tornarem abertas às revelações estáticas. Viam-se como instrumentos significantes por meio dos quais o poder de Deus se manifestava, a pequena trombeta de Deus, como Hildegard se referiu a si mesma. A busca por um eu autêntico teve que assumir formas diferentes para mulheres e homens, uma vez que para os homens a autoridade era presumida, enquanto para as mulheres era totalmente negada.
Assim, cada mulher que afirmava autoridade era autodenominada aberração e tinha que lidar com esse fato em sua escrita, antes que o público pudesse se abrir para sua linguagem e pensamento. Mulheres escritoras, trabalhando antes do reconhecimento de que podem ser capazes de participar como pensadoras autônomas no discurso público, um reconhecimento que podemos pontuar historicamente no século XVII, tiveram que remover 3 obstáculos antes que suas vozes pudessem ser ouvidas. Primeiro, a garantia de que elas eram as autoras de seus próprios trabalhos. Segundo, ter o direito a seu pensamento próprio. Terceiro, o fato de que seu pensamento pode ser embasado em uma experiência e um conhecimento diferente do que de seus mentores e antecessores patriarcais. Uma vez removidos esses obstáculos, as escritoras ainda encaravam a dificuldade de encontrar e criar públicos apropriados para seus trabalhos. Caso se dirigissem aos homens, precisavam desarmar e desconstruir o quadro de referência patriarcal que desvalorizava e banalizava o seu trabalho. Elas também precisavam minimizar a separação e a singularidade de sua experiência feminina e muitas vezes acabavam distorcendo, disfarçando ou banalizando sua própria experiência. Sabe que até hoje isso acontece, né? Mulheres se fazendo de idiotas, de burras, só para agradar homens. Voltando, acabou o comentário, voltando para o texto. Se o seu público fosse composto de mulheres, elas precisavam encontrar símbolos e uma linguagem codificada para permitir que suas leitoras seguissem o processo pelo qual elas próprias tivessem de passar para poder pensar. Tiveram de evocar e legitimar fontes de conhecimento e experiências que as mulheres em geral negavam a si mesmas para sobreviver no mundo patriarcal. De alguma maneira, tinham que atravessar a metáfora do gênero e alcançar o sentimento e o conhecimento real. Elevar o processo à ordem das demandas de pensamento abstrato, de universalidade e evocar em outras mulheres a coragem e a ousadia de seguir o próprio processo e continuar a partir daí. Essa era uma tarefa muito diferente daquela enfrentada pelos homens pensadores, cuja autoridade era inquestionável, cujo direito à própria experiência era dado sem esforço e que poderiam desenvolver seu pensamento discussando com grandes pensadores que os antecederam. As mulheres foram negadas todas essas pré-condições necessárias para desenvolver o pensamento abstrato. Cada mulher que afirmava o direito à própria voz foi forçada a provar a autenticidade de sua escrita, e que não era a escrita de um mentor do sexo masculino. Embora a autenticidade das obras da freira do século X, Roswitha de Gandersheim, não tenha sido questionada pelos historiadores e críticos, seus dons foram descartados como sendo mera imitação do dramaturgo romano Terêncio. Isso até bem pouco tempo atrás, na excelente e respeitosa avaliação de seu trabalho por Peter Drucker, e que todo o escopo e a amplitude de seu pensamento foram apresentados em seu primeiro prefácio para uma série de lendas. A própria Roswitha expressou dúvidas sobre si mesma e os obstáculos que esperava encontrar caso seu talento fosse revelado. Abre aspas para ela. Não me atrevi a expor meu impulso e intenção, e nenhum dos sábios ao pedir conselhos, para não ser proibida de escrever devido à minha farsa. Assim, em completo sigilo, por assim dizer furtivamente, ora labutando sozinha em minha composição, ora destruindo um trabalho mal feito, tentei da melhor maneira elaborar um texto, mesmo que fosse de menor utilidade, com base em passagens de escritos que reuni para guardar na eira da nossa fundação Gandersheim. A freira Roswitha, ao esconder sua escrita e suas fontes na eira da abadia de Gandersheim, um célebre centro de aprendizagem e cultura, evoca a dolorosa memória de Harriet Beecher Stowe, do século XIX, ocultando seus escritos e sua cesta de costura, para que ninguém de sua família e de seu círculo de amigos desaprovasse suas atividades impróprias como escritora. O manuscrito em que ela estava trabalhando era A Cabana do Pai Tomás. Durante um período de quase
900 anos, a reivindicação das mulheres do direito de pensar e escrever permaneceu controversa e contestada. Roswitha, em um prefácio posterior às suas peças, dá-nos alguma indicação de efeito quase letais de autodepreciação e autocensura das mulheres quando escreve, abre aspas. Até então, dificilmente eu ousei mostrar a face da minha pequena composição, mesmo para algumas pessoas, e se o fizesse apenas a amigos íntimos. Assim, a tarefa de compor algo mais dessa natureza quase cessou. Roswitha continua com confiança renovada, afirmando que seu dom de escrever vem de Deus, e parafraseando as palavras do apóstolo Paulo: mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Coríntios 15:10. Dizendo: sinto alegria no fundo do meu coração, porque Deus, por cuja graça eu sou o que sou, é louvado em mim. No entanto, tenho medo de parecer maior do que sou. Aqui, bem no início da história do pensamento das mulheres, o dilema básico da autoridade das mulheres é nítida e dolorosamente delineado. Seu dom é inspirado, mas ela teme suas consequências, porque a definição social de seu papel de gênero exclui a possibilidade de tal dom. A freira Hildegarda de Bingen, 1098 a 1179, que surgiu 200 anos depois e figurou como pensadora única e inspirada em uma comunidade de mulheres, estava muito mais confiante em seus dons inspirados por Deus do que Roswitha. No entanto, a autenticidade de seus escritos médicos foi contestada por pelo menos um historiador. A autenticidade de várias entre as cartas da abadesa Heloísa do século XII, escritas a seu então amante Abelardo, foi questionada por alguns estudiosos. Da mesma forma, alguns dos escritos do notável grupo do Trobaritis provinciais, que emergiram no mesmo século, foram por muito tempo atribuídos a trovadores do sexo masculino, supostamente escritos com uma voz feminina. Maria de França, uma das grandes escritoras seculares da Idade Média, que também viveu no século XII, encarou as críticas habituais à sua autoria. Ela respondeu a elas no epílogo de sua obra Fábulas. E pode acontecer que muitos sacristãos reivindiquem como seu o que é meu trabalho, mas tais pronunciamentos eu não quero. É loucura ser esquecida. A primeira mulher conhecida a ganhar a vida por sua escrita, Cristina de Pisano, de 1365 a 1430, enfrentou as questões usuais da autenticidade e respondeu a elas de maneira enérgica em sua alegoria Visão de Cristina. Ela lança a opinião de dama, dizendo: alguns dizem que sacristãos ou padres escrevem seus trabalhos por você, pois eles não poderiam vir da inteligência feminina. Mas aqueles que dizem tais coisas são ignorantes, pois não estão cientes dos escritos de outras mulheres mais sábias do que você, mesmo profetas que foram mencionadas em tempos passados. Então, eu a instigo a continuar seu trabalho, que é válido, e a não ter medo de mim. Que lindo. Pisano é incrível. Cristina de Pisano. Encontraremos as mesmas defesas contra a acusação de plágio por mulheres em todos os séculos. A humanista renascentista Laura Sereta, de 1469 a 1499, que foi o período que ela viveu, foi acusada por homens escritores de apresentar a obra de seu pai como sua. Incrível. Porque nenhuma mulher poderia ter escrito cartas tão eruditas. Sereta retrucou que ficou satisfeita por se ver comparada ao pai, a quem admirava, e mostrou sua erudição e habilidade para escrever em sua resposta como prova de sua autoria. Muitas autoras britânicas do século XVII ao XIX procuraram evitar tais acusações, fazendo com que autoridades masculinas endossassem suas obras. Tais endossos, embora confirmem a autoria da mulher, poderiam ser bem humilhantes e insultuosos. Um dos piores casos é o de Egerton Bridges, membro do parlamento cujo prefácio para a obra autobiográfica
de Margaret Cavendish, duquesa de Newcastle, diz-nos que esta carecia de julgamento culto, que seu conhecimento era mais multifacetado do que exato, e que sua capacidade para a imaginação e sentimento eram mais ativos do que para o raciocínio. Sua graça queria um pouco de tudo. Ela derrama tudo com uma mão indistinta e mistura o sério, o coloquial e até o vulgar de uma maneira que não pode ser defendida. Comentário que o homem fez. Aparentemente, sem se intimidar com esse julgamento crítico, a duquesa insiste em que ela escreva esse livro de memórias para meu próprio bem. No século XVIII, essa grande raridade, a esposa de um comerciante irlandês que escreveu versos que eram publicados, assegurava a seus leitores que ela encontrava lazer sem negligenciar os negócios do marido para escrever várias pequenas peças. Ela também sofreu a indignidade de introdução de um eminente patrocinador, o grande Jonathan Swift. Recomendando-a a um patrono, escreveu: ela parece ter um gênio político verdadeiro, mais culto do que poderia se esperar, ou devido a seu sexo, ou devido à cena em que ela atua como esposa de um cidadão. A poesia tem sido sua diversão favorita apenas, para a qual ela tem uma qualificação, que ela está pronta para receber conselhos e submeter-se a ter seus versos corrigidos por aqueles que costumam ter permissão para ser os melhores juízes. A lista de patrocinadores tão paternalistas e profundamente ofensivos, lançando seus braços protetores sobre os ombros frágeis de suas vítimas, não é tão surpreendentemente quanto a forte persistência das mulheres que absolveram tais insultos. Os usaram em seu proveito e persistiram em seu empenho para se expressarem. Muito mais grave em seu impacto sobre o pensamento feminino foi a internalização de sua inferioridade por parte das mulheres, o que as tornou inseguras ou na defensiva quanto ao seu direito de pensar. Todas as escritoras medievais, mesmo as mais poderosas, como as místicas, achavam necessário anunciar sua indignidade ao leitor, e Hildegard, uma das mulheres mais eruditas do seu século, referia-se a si mesma como ignota, uma mulher ignorante. Michtilde de Magdeburg assegurou ao leitor sua simplicidade e ignorância acadêmica de modo parecido. Juliana de Norwich, a poderosa mística inglesa, usava quase a mesma língua chamando-se de Unterlieb, o que provavelmente significava que não tinha educação em latim, a língua dos homens eruditos. Enquanto homens e mulheres místicos pautavam-se no argumento da própria ignorância, o topos da humildade, entre aspas, como os críticos literários designam tal ato, para aumentar o poder e o efeito de sua inspiração miraculosa. Isso não acontecia com relação às desculpas quase inevitáveis com que escritoras prefaciavam seus trabalhos. Esses são resquícios patéticos do que devem ter sido lutas agonizantes de cada mulher, que cada mulher teve que enfrentar dentro de sua própria alma e mente. Alguns exemplos de tais desculpas vão ressaltar o padrão geral. Hildegard, abadesa de Hildenberg, freira anglo-saxã, que se estabelecera na Alemanha em 762, escreveu a vida de dois irmãos, o bispo de Erkenstadt e o abade de Egden. No prólogo, ela fala de si mesma da seguinte forma: eu sou desprezível. Eu, que sou uma criatura insignificante em comparação com meus companheiros cristãos, especialmente corruptível pela frágil tolice feminina de meu sexo, não apoiada por nenhuma prerrogativa de sabedoria ou exaltada pela energia de grande força, mas com vontade, como uma pequena criatura ignorante abatendo alguns pensamentos da sagacidade do coração, dos muitos frondosos árvores frutíferas carregadas com uma variedade de flores. Me agrada colher, montar e expor algumas, para você guardar na memória.
deprimente. Sua afirmação de que suas palavras são retiradas do coração torna-se o protótipo de uma justificativa típica das mulheres para o pensamento. As mulheres pensam com o coração, não com o cérebro. E isso, de alguma forma, torna seu pensamento mais aceitável. Ela afirma que não escreve propriamente, mas colhe e monta. Um tipo menor de atividade mental, semelhante a arranjos de flores ou acolchoados, sem nenhuma pretensão de originalidade. Muitas outras pensadoras, em suas desculpas públicas pela ousadia com que confrontaram a doutrina patriarcal de sua incapacidade, banalizaram de modo semelhante o que faziam. Pretendiam apenas traduzir ideias, reorganizá-las, tudo menos pensar por si próprias. E ainda assim, as mulheres pensaram, escreveram e atuaram no mundo. Mesmo aquelas que pediram desculpas e, ao que parecia, aceitaram o topos da humildade, transmitiam uma postura diferente no restante de sua escrita, como se sentissem livres, uma vez satisfeitas as formalidades de admitir sua inferioridade para comprovar sua força, talento e individualidade. A vida de Hildegarda de Bingen exemplifica o avanço de um gênio feminino que conseguia criar um papel inteiramente novo para ela mesma e para outras mulheres, sem violar ostensivamente os limites patriarcais dentro dos quais ela exercia seu papel. Essa notável freira do século XII seguiu a tradição de fortes líderes religiosos na construção de instituições e na liderança de duas comunidades religiosas. Mais importante, ela deixou uma vasta obra original, escritos que foram influentes em sua vida e durante séculos após a sua morte. Ela foi pioneira em combinar espiritualidade, autoridade moral e ativismo público, para criar o que se tornaria um novo papel público para as mulheres. Essa conquista notável só foi possível porque Deus se dirigiu a Hildegarda. E ela não apenas acreditava e sabia disso, mas fazia com que todos ao redor acreditassem e soubessem disso. Nascida em 1098, ela era a caçula de 10 filhos de uma família nobre de Verdensheim, Renânia. Tendendo desde cedo à religiosidade, foi enviada aos 8 anos para viver no mosteiro beneditino. Lá ficou, sob a tutela da anacoreta Jutta von Sponheim, que supervisionou sua educação de acordo com a doutrina beneditina. Adquiriu conhecimento de escrita e leitura, liturgia e canto, que mais tarde se expressam em suas composições musicais. Em 1136, após a morte de Jutta, ela o sucedeu como líder da comunidade. Hildegarda fundamentou sua autoridade inteiramente por suas visões que começaram quando ela tinha 5 anos e que ela manteve em segredo até a idade adulta. Ela as revelou somente por comando expresso da voz interior e depois que uma doença grave a convenceu de que esse comando era, de fato, a vontade de Deus. Aqui ela descreve a fonte de sua autoridade e a maneira como respondeu a ela. No ano do Nosso Senhor, 1141, quando eu tinha 42 e 7 meses de idade, os céus se abriram a uma luz igínea, lançando grandes raios e faíscas. Permeou meu cérebro por completo e acendeu meu coração e peito como uma chama que não queima, mas emite calor da mesma forma que o sol aquece um objeto que toca os seus raios. E de repente, o significado das escrituras do Saltério, do Evangelho e dos outros livros católicos do Antigo e do Novo Testamento foi revelado para mim. Eu tinha experimentado o poder e o mistério das visões ocultas e maravilhosas desde a infância, isto é, dos 5 anos até o presente, mas não tinha revelado isso a ninguém, exceto algumas que compartilhavam meu estilo de vida. Eu o escondi e fiquei em silêncio até o momento em que Deus achou por bem manifestá-lo por meio de sua graça. A descrição de Hildegarda da experiência da revelação repentina é bastante semelhante à de outras místicas. Essa experiência envolvia todos os sentidos e outras visões. Ela descreveu de detalhes o sabor doce da língua e o cheiro da doçura. O dom visionário se manifestava física e espiritualmente e ela era abrangente. Não há como analisar o que aconteceu ou explicar a maneira racional. E de repente eu sabia. Foi a partir desse conhecimento que Hildegarda recebeu
sua autoconfiança, sua auto-autenticação. Todos os místicos e visionários fundamentaram sua experiência e a explicaram com a mesma simplicidade e crença. O que é notável em Hildegarda é o uso que ela fez de suas visões e as respostas que ela evocaram. O silêncio sobre suas visões é mais uma vez bastante típico das histórias de vida da maioria dos grandes místicos. A humildade, a insegurança e o medo da censura ou do ridículo impediram a mística de revelar seu conhecimento e percepções especiais. Hildegarda aparentemente revelou que as manifestou para algumas das freiras que compartilham meu modo de vida. Foi apenas com o incentivo delas e sob o comando de sua visão que ela falou com seu conselheiro espiritual sobre isso. Acreditavam nela prontamente, o que não é comum em histórias de místicos. A confirmação final de seus dons inspirados no Sínodo de Trier deu-lhe uma autoridade incomum para qualquer místico, quanto mais uma mulher. As manifestações sobre sua ignorância, já que não sou instruída, entre parênteses, ela dizendo de si mesma, né? Foram em geral desconsideradas por historiadores modernos, pois a evidência interna de sua vasta produção literária sugere que ela deve ter sido bem educada em literatura patrística, exegese bíblica, filosofia, astrologia, ciências naturais e música. Ela conhecia bem a Bíblia em latim e afirmou ter ouvido a voz divina falando em latim. Seus livros de medicina estão tão intimamente fundamentados nas teorias de Galeno que é inconcebível que ela não tivesse conhecimento de sua obra. Sua referência convencional a si mesma como uma mulher sem instrução, sem dúvida, foi projetada para fortalecer sua reivindicação de revelação divina. Assim como faz a descrição detalhada que ela dá a uma carta escrita mais tardiamente ao monge Gilberto de Gembloux, que se tornou seu secretário. Tudo que vejo ou aprendo nessa visão, guardo como uma memória por um longo período, de modo que, quando eu vejo ou ouço, eu me lembro, e ao mesmo tempo eu vejo, ouço e sei, como se em um instante eu aprendesse a que não sei, a que sei, aprendesse o que sei. Mas o que eu não vejo, não sei, visto que não sou instruída e aprendi apenas a ler cartas com toda simplicidade. O que escrevo na visão, vejo e ouço, e não anoto nenhuma palavra além das que ouço. Eu as trago em palavras latinas não polidas, assim como as ouço na visão, pois nessa visão não sou ensinada a escrever como os filósofos escrevem. De novo, a confirmação da revelação existencial avassaladora. Eu vejo, ouço e sei, como se em um instante. Hildegarda faz uma distinção sutil entre saber e compreender quando escreve. Como se em um instante aprendesse que sei. Suas visões aparecem como imagens físicas que ela descreve em grande detalhe e com intensa força poética. Porém, a interpretação de tais imagens é outro tipo de conhecimento. É o conhecimento que se aprende por uma graça adicional. Hildegarda sempre reivindicou que tinha o conhecimento, afirmando a interpretação de suas visões como forte convicção. É provável que tenha sido esse aspecto de sua crença a lhe permitir criar seu papel público singular. O livro de suas visões escívias foi recomendado por Bernard de Claraval ao Sínodo de Trier. Hildegarda foi analisada por uma comissão nomeada pelo Papa Eugênio III, após a qual ele reconheceu a autenticidade de suas visões. Isso fez de Hildegarda uma figura pública, cujo conselho era procurado por nobres e humildes e cuja influência alcançou toda a Europa. Em 1148, ela teve uma visão que pedia para que fundasse um novo convento, mas isso foi negado pelo abade Kuno von Disibodenberg. Como acontecia repetidas vezes, ao encontrar obstáculos, ela contraiu uma grave enfermidade, que enfim convenceu o abade a atender seu pedido. Em 1150, ela se mudou para o novo local com 18 freiras, todas nobres, construindo o convento perto de Bigen, no Reno. Ela conseguiu manter seu convento totalmente livre do controle do abade Kuno.
e reconhecia apenas o arcebispo de Mainz como seu superior. Mais de uma década depois, o sacro imperador romano Frederico Barbarossa não apenas aceitou sua repreensão por suas políticas, mas concedeu a seu convento proteção especial durante o período de guerra. Hildegarda, mais tarde, construiu um segundo convento em Eubingen e supervisionou ambas as instituições pelo resto de sua vida. Assim que iniciou sua carreira pública, ela rompeu todos os precedentes viajando por toda a Renânia, pregando em grandes cidades, visitando mosteiros, aconselhando clérigos e leigos e distribuindo os textos de seus sermões. Escreveu seu segundo livro, Livro dos Méritos da Vida, em 5 anos. Seu último livro, de Visões, Livro das Obras Divinas, foi concluído em 1173, quando ela tinha 75 anos. Ela deixou uma grande lista de obras, entre elas 2 grandes trabalhos de medicina e ciências naturais, física ou livro de medicina simples, livro de medicina avançada ou aplicada. Também deixou uma peça, 2 livros sobre a linguagem secreta que inventou, um livro de exegese dos salmos e 2 biografias, em homenagem a São Ruperto e São Disibode. Suas cartas, recolhidas, revelam uma correspondência surpreendentemente ampla com notáveis líderes políticos e religiosos de sua época, como Henrique II, da Inglaterra, Leonor da Aquitânia, Bernardo de Claraval, os papas Eugênio III e Anastácio IV, Adriano IV e Alexandre III, os imperadores Conrado III e Frederico Barbarossa e os arcebispos de Mainz, de Trier e de Salzburgo. Ela também se correspondia com abades e abadesas, freiras e leigos. Dava conselhos, respondia a questões teológicas e morais, desafiava decisões políticas e recomendava ações, sempre falando na voz inspirada da pequena trombeta de Deus. Seu tom na correspondência é autoritário e firme, sem demonstrar nada da deferência, timidez e humildade habitual para uma mulher de sua posição. Ela se dirigiu a papas e imperadores como iguais, e ao que parecia, foi assim tratada por eles em resposta. Nos séculos posteriores veio uma série de místicas e santas notáveis, como Santa Catarina de Sena e Santa Teresa d'Ávila, que da mesma forma combinaram a vida contemplativa de visionárias místicas com carreiras políticas e públicas. Mas Hildegarda foi a primeira a criar tal papel para si mesma. Sem dúvida, foi um modelo para as outras. O fato de que estava totalmente ciente de seus poderes e disposta a usá-los pode ser visto na longa e amarga batalha que travou para evitar que sua amiga íntima e discípula Richards von Stade deixasse seu convento. Essa jovem nobre, que havia sido por anos sua amanuense, decidira aceitar a nomeação como abadesa de outro convento. Incapaz de dissuadi-la, Hildegarda protestou com veemência para a família da jovem, os arcebispos de Mainz e Bremen, e até mesmo para o imperador. Sua linguagem revelava a habitual ousadia e contundência quando chegou a acusar seu superior, o arcebispo mainense de Simônia. Abre aspas. O Espírito de Deus, cheio de zelo, diz: pastores, lamentem e chorem neste momento, pois vocês não sabem o que fazem quando esbanjam ofícios, cuja fonte é Deus para ganho financeiro. Ainda assim, nesse caso, todos os apelos foram em vão. Ela falhou em impor sua vontade a Richards. É o único incidente conhecido em sua vida em que ela foi derrotada. Isso era verdade, apesar do fato de ela nunca evitar controvérsias. O último incidente ocorreu quando ela tinha 80 anos e se envolveu em uma difícil luta moral e política. Ela concedeu um enterro cristão dentro das paredes de seu claustro de Ruppensberg a um nobre e doador que já havia sido excomungado. Hildegarda acreditava que antes de sua morte ele havia feito
as pazes com a Igreja e, portanto, recusou a ordem emitida pela Arquidiocese de Mainz, na ausência do arcebispo Christian, para que seu corpo fosse exumado e retirado. Por essa ofensa, ela e suas freiras sofreram interdição e lhes foi negado o benefício da missa e do sacramento. Uma vez que a interdição também significava que, em caso de morte, seriam-lhe negados os últimos ritos da Igreja, isso deve ter sido uma ameaça terrível para a abadesa idosa. Ainda assim, ela se manteve firme. Caracteristicamente, baseou seu desafio em uma luz interior, que considerou ter maior autoridade do que o comando que lhe foi dado. Vi em minha alma que, se seguíssemos seu comando e expuséssemos o cadáver, tal expulsão ameaçaria a nossa casa com grande perigo, como uma vasta escuridão. Portanto, não ousamos expô-lo. Seu pensamento era de que o morto havia sido consagrado por sepultamento em solo sagrado e, portanto, um insulto ao seu cadáver seria um insulto aos sacramentos. Essa profunda convicção da correção teológica de seu argumento permitiu que Hildegarda desafiasse a proibição. Por fim, o arcebispo decidiu, por motivos técnicos e desconsiderando seu argumento teológico, cancelar a proibição e assim justificá-la apenas 6 meses antes de sua morte. O alcance e a profundidade do seu trabalho, que englobava medicina, ciências naturais, cosmologia, teologia, ética, revelações místicas e poesia, foram comparados aos do grande filósofo Avicena. Seus escritos não foram apenas influentes e amplamente divulgados durante sua vida. Ela ainda ficou conhecida no século XIII, e seus manuscritos foram publicados na Renascença, 1533 a 1544. Sua influência remonta aos séculos XVI e XVII. Ela foi a primeira mulher pensadora e escritora a ocupar uma posição tão influente durante sua vida e por vários séculos após sua morte. Como tal, ela merece consideração especial, sobretudo porque seu trabalho e sua vida revelam algumas das principais tensões, conflitos e forças que caracterizavam a vida e as obras de pensadoras femininas posteriores. Hildegarda superou o maior obstáculo que todas as mulheres pensadoras enfrentaram e ainda enfrentam, o fardo opressor de provar seu direito, a sua capacidade de pensar, em oposição aos papéis de gênero tradicionais que deveriam cumprir. Como vimos, ela superou esses obstáculos retirando-se do papel de esposa e mãe, escolhendo a vida de uma religiosa e, em seguida, fundamentando sua autoridade em revelações místicas e em um relacionamento direto com Deus. Pode-se perceber que essa adaptação não foi fácil, nem livre de conflitos por meio de seu histórico de problemas de saúde ao longo da vida e as doenças quase fatais que precederam vários momentos decisivos. Tal doença ocorreu quando, aos 42 anos, ela foi instruída por sua voz interior a escrever suas revelações. Ela resistiu a esse comando e adoeceu. E só depois de se convencer da gravidade de sua doença é que fez a conexão entre a resistência e a voz interior e o colapso do corpo. Ela devia fazer o que a voz interior mandava ou poderia morrer. Então ela faz o que se manda. O mesmo padrão se repetiu quando lhe foi revelado que deveria fundar o próprio convento e se mudar para Dias-Bodenberg. A única maneira de superar a forte resistência de seu superior masculino a esse comando era ficar mais uma vez gravemente doente. Eis aqui como ela descreve o que lhe aconteceu. Mas meu abade e os monges e a população daquela província estavam determinados a se opor a nós. Além do mais, disseram que eu estava iludida por alguma fantasia vã. Quando vi isso, meu coração foi esmagado, e meu corpo e minhas veias secaram. Então, deitada na cama por muitos dias, ouvi a voz poderosa me proibindo de proferir ou escrever naquele lugar qualquer coisa que fosse sobre a minha visão. Uma nobre, então, intercedeu em seu nome com um arcebispo. Assim, Hildegarda teve permissão para se mudar com suas freiras. No entanto, elas enfrentaram a pobreza extrema e muitas tribulações no novo local, e Hildegarda ficou confusa sobre o significado dessas provações. Então, em visão verdadeira, vi que essas tribulações haviam chegado a mim
de acordo com o exemplo de Moisés, pois quando ele conduziu os filhos de Israel do Egito pelo Mar Vermelho para o deserto, eles, murmurando contra Deus, causaram grande aflição a Moisés também. Então Deus me deixou ser oprimida, em alguma medida, pelas pessoas comuns, pelos meus parentes e por algumas das mulheres que permaneceram comigo, quando lhes faltavam coisas essenciais. A comparação metafórica de si mesma com Moisés é reveladora. Isso mostra que ela se sentiu chamada para a liderança espiritual, que se considerava uma profetisa e que não hesitou em assumir tal papel. No entanto, as tensões e os conflitos gerados por essas suposições cobraram seu preço. Ao longo de sua vida, ela se queixou de que suas visões a deixaram em estado de exaustão física. Ela sofria constantemente de enxaqueca e sempre considerou seu corpo fraco e frágil. Mesmo assim, levou a vida de atividades constantes, viagens extenuantes e aparições públicas, um trabalho mental fatigante que durou até a velhice. Esse conflito oculto, com seus custos incalculáveis, é característico de muitas pensadoras ao longo dos séculos. Hildegard teve o privilégio de se libertar dos papéis tradicionais de gênero, vivendo como parte de uma comunidade de mulheres, desfrutando do que Sarah Evans listou como uma pré-condição para a consciência feminista, entre aspas, espaço livre. Esse era o espaço livre possível dentro da vida do convento e da ausência das responsabilidades domésticas e reprodutiva das mulheres, mas deve ser entendido que esse espaço livre, entre aspas, era um espaço em uma instituição patriarcal, a Igreja Católica, na qual todos os cargos mais elevados e posições de poder eram ocupados pelo clero masculino. Embora seja evidente que, no caso de Hildegard, esse espaço livre demandava mais autonomia do que muitas religiosas costumam desfrutar, como pode ser visto em sua batalha para libertar seu convento recém-fundado em Bigen do controle restritivo do abade Cuno, em sua campanha bem-sucedida para ter apenas um superior masculino, o arcebispo de Maniense, e ao garantir a proteção do imperador Frederico Barbarossa para seu convento, isso desponta mais uma vez na resistência que ofereceu e que todas as suas freiras apoiaram, diante da possibilidade de sofrer o interdito contra o que considerava uma decisão arbitrária e uma interpretação errônea de sua superiora. Como outras freiras que a intercederam e a sucederam, Hildegard reconheceu e creditou a forte influência de uma professora, no caso dela, a anacoreta Juta. Também transmitiu um modelo de orientação e liderança semelhante às suas disciplinas, de suas discípulas, como visto em sua relação com Richards. Outra indicação de sua afirmação de autoridade independente pode ser vista nas inovações que ela introduziu em sua ordem, que iam do prático ao espiritual. A canalização interna em Bigen, o uso de anéis, véus brancos e tiaras por suas freiras em dia festivo para celebrar a Virgem Maria. Ela explicou e defendeu essas inovações com bases teológicas, de modo que podemos deduzir que foram deliberadas. O pai de Hildegard pode ter participado da primeira cruzada quando ela ainda era criança. Ela falou aos homens que retornaram da segunda cruzada e mais tarde endossou com veemência a perseguição aos cátaros, a quem considerava, de acordo com a doutrina da igreja prevalecente, uma seita herege, como seu mentor e apoiador Bernardo de Claraval, que defendeu os judeus contra a perseguição brutal que sofreram na esteira das primeiras cruzadas. Hildegard era amiga dos judeus e manteve o diálogo com eles. Ao que parecia, eles foram ao convento para protestar. A visão de Hildegard do cosmo, da natureza e da humanidade é poderosa em sua integração holística de todos os aspectos da criação. As belas ilustrações do Cólice de Rupertsberg, criado sob sua supervisão pessoal e pelas freiras em seu claustro, refletem a harmonia e a grandeza de sua visão. As figuras
concêntricas mantêm o mar, a terra, o céu, as estrelas e o paraíso em equilíbrio. Os símbolos são com frequência femininos e masculinos. E os adoradores são equilibrados de maneira igualitária entre os dois sexos. Onde quer que o clero seja mostrado, ele é representado por religiosos e religiosas. Percebe-se que o degarda uma alma à vontade tanto diante do físico quanto do metafísico, tanto diante da vida quanto do espírito. Os escritos religiosos de Hildegard refletem em geral a tradição cristã predominante de sua época, porém, a expansão dos temas de reprodução e da sexualidade tratados por ela é bastante extraordinária para sua época, assim como sua preocupação em definir as relações sexuais, suas consequências para a reprodução e seu esquema de classificar homens e mulheres de inclinações diferentes. Ela parece aceitar a definição tradicional dos papéis de gênero ensinada pelos padres da igreja, ou seja, afirma repetidas vezes que as mulheres são mais fracas, com estrutura física e psíquica diferente das do homem, e portanto destinadas a serem subordinadas a eles. O homem se transformou do barro em carne e portanto é mais forte. A mulher foi feita da carne e é portanto mais fraca. Visto que ela é mais fraca e mais mansa do que o homem, era natural que a mulher caísse primeiro em tentação. E isso, Hildegard pensa, era uma coisa boa. Pois se Adão tivesse caído primeiro, seu pecado teria sido mais forte e a salvação não seria possível. A explicação de Hildegard para a concepção também se baseia nas diferenças qualitativas entre a contribuição do homem e da mulher para o processo. Ela explica que a concepção ocorre quando as espumas de um homem e de uma mulher se encontram na relação sexual. Como a espuma da mulher é mais fraca do que a do homem, ela atua sobretudo como receptora de sua espuma, que alternadamente aquece, esfria e seca em seu útero. Hildegard, então, explica as diferenças na descendência como relacionadas a uma combinação de forças na semente e na atitude dos pais. A força da criança parece, segundo sua explicação, depender da força da semente do homem, mas o caráter da criança depende do amor do homem e da mulher, um pelo outro. Embora as ideias sobre a concepção de Hildegard sejam pré-aristotélicas e reflitam alguns conceitos galênicos, a ligeira distorção que ela dá à sua explicação ao apresentar a questão do amor e da mutualidade muda o papel e a importância dos sexos na concepção de maneira bastante dramática. Apenas se o homem e a mulher se amarem e a semente do homem for forte, um menino forte nascerá. Se um dos parceiros carece de amor, o filho será uma menina ou um menino amargurado. Essa explicação eleva o papel da mulher no processo da concepção de meramente passiva, para aquela cujos sentimentos e atitudes têm uma influência decisiva no resultado. Do mesmo modo, enquanto Hildegard reflete os valores patriarcais em sua aceitação de superioridade do homem, sua recontagem da história da criação dá uma interpretação inteiramente nova às palavras do Gênesis. Suas palavras são poéticas e poderosas. Quando Deus criou Adão, Adão vivenciou um grande amor na tranquilidade que Deus enviou a ele. E Deus deu forma ao amor do homem. E então a mulher é o amor do homem. Porque quando Adão viu Eva, pela primeira vez ele estava repleto de sabedoria, pois reconheceu nela a mãe de seus filhos. Mas, quando Eva viu Adão, ela o fitou como se visse o céu. E assim, há um único amor. E é assim que deveria ser o amor entre homem e mulher, nada diferente disso. O amor do homem acende sua paixão como fogo de montanhas flamejantes, que mal podem ser contidas, mas o amor da mulher é como a chama de uma fogueira. Pelo amor pelo homem é como o calor equilibrado do brilho do sol que produz frutos. Dessa maneira a mulher pode levar seus frutos de maneira mais agradável até o fim. A iluminação dessa visão é ainda mais surpreendente e radical em seu afastamento da explicação tradicional do que seu texto. Combina elementos da história da criação com os da história da queda, em uma imagem dominada pelos 4 elementos: céu, pelas estrelas e por anjos. Adão está deitado de lado.
acima de uma imagem com as duas árvores no paraíso. De seu lado, Eva nasce, na forma de uma concha contendo estrelas, que Hildegard descreve como as pérolas preciosas da humanidade. O lado esquerdo da imagem é dominado por uma figura negra que se parece com uma árvore em um lago de fogo, e de um dos galhos brota a cabeça de uma cobra, lançando língua de fogo sobre a concha. Essa figura representa Lúcifer caído, ou o diabo, que assume a forma de uma serpente para tentar Eva. A ausência de uma figura humana de Eva é única na iconografia na história da criação. O equilíbrio entre as estrelas do céu acima da cena, que de acordo com Hildegard representam os anjos e as estrelas dentro da concha, que representam os futuros seres humanos que nascerão de Eva, enfatiza seu papel redentor em vez de causadora da queda. De maneira semelhante, Hildegard, ao recontar a história da queda, retira a culpa de Eva e de todas as mulheres. Em vez disso, a queda torna-se quase pré-ordenada pela fraqueza corporal construída em Eva pelo Criador. Ai, que engraçado. Veremos essa versão da queda recontada por muitas mulheres nos séculos seguintes. Embora Hildegard seja bastante tradicional em seu uso de designação masculina para Deus, Pai, Redentor, Rei, em sua narrativa de grandes eventos históricos, ela usa símbolos femininos para Deus em sua descrição e eventos cósmicos atemporais. O predomínio de figuras femininas, tanto em suas visões quanto nas representações pictóricas, é surpreendente. As três principais figuras que aparecem repetidamente são Sabedoria, Sofia, entre parênteses, a figura da Scientia Deo, conhecimento de Deus, entre parênteses, que incorpora a bondade e o terror, e Sapientia, representando a sabedoria divina na igreja e no cosmos. Sapientia se mantém em uma plataforma sustentada por 7 pilares, que é a forma tradicional de representar a iconografia da Casa da Sabedoria. Ela é terrível e gentil com a humanidade, revelando-se por completo apenas para Deus. Em várias ocasiões, as referências a ela são como rainha consorte, noiva de Deus. Os atributos contraditórios dessas figuras femininas, bondade e maravilha, e a linguagem fortemente erótica com que Hildegard fala delas, sublinham a continuidade de seu simbolismo com as antigas deusas pré-cristãs. Isso é bastante notável na representação de Sofia, usando uma coroa estilizada semelhante à representação iconográfica da helenística Sofia e da deusa mãe do Antigo Oriente Próximo. Esta continuidade do antigo simbolismo pagão e sua transformação na tradição cristã na forma de teologia sapiencial tem sido observada com frequência. A fusão da figura de Sofia, sabedoria do Antigo Testamento, representando o aspecto feminino de Deus, com Maria, noiva de Deus e mãe de Cristo, é característica da teologia sapiencial e ocorrerá com frequência nos escritos de místicos posteriores. A figura de Sofia aparece em 3 visões sucessivas. Na primeira delas, Hildegard a interpreta como a noiva de meu filho, a Igreja, que sempre lhe dá novos filhos por meio do renascimento do Espírito e da água. Essa visão é abundante em imagens femininas e de nascimento. O ventre da mulher representa o amor materno, a rede da Igreja, para apanhar os pecadores e redimi-los. O seio da Virgem representa o coração dos fiéis. A figura feminina espalha a sua glória. Hildegard descreve a mulher de outra de suas visões, com as palavras que ouviu uma voz do céu falar. Esta é a flor de Sião celestial. Ela será mãe e ainda a flor de uma rosa e um lírio dos vales. Ó floresça, você será prometida ao rei mais poderoso. E quando você se fortalecer, quando sua hora chegar, você será a mãe do filho mais ilustre. Em sua longa explicação dos detalhes dessa visão, Hildegard descreve o estado da igreja representada por 3 grupos que ela define como os apóstolos e seus seguidores, o clero, o ramo mais nobre da Jerusalém celestial, as virgens e os virgens mártires e, em terceiro lugar, leigos, reis, nobres e pobres. É característico do pensamento de Hildegard que as virgens, isto é, as religiosas, ocupem uma posição igual ao clero da celebração e manutenção da força da Mãe Igreja.
Hildegard, ao desenvolver sua teologia, vinculou a ideia de predestinação de Cristo eminentemente ao feminino. Assim como ela ligou Maria e Sofia em suas qualidades maternais, ela imaginou uma caritas feminina que, como sapientia, é uma persona misteriosa com elementos tanto em Cristo quanto na Virgem Maria. Em sua mão direita, ela segurava o sol e a lua e os abraçava ternamente. E ela falou com a forma que apareceu em seu peito: eu te dei a luz pelo ventre diante da estrela da manhã. Essa ideia de predestinação era comum na época de Hildegard e até apareceu em um manual favorito das freiras. Ela sugeriu que Deus criou o mundo para redimi-lo. Assim, os atributos virginais maternais das três figuras maternas na visão de Hildegard, Caritas, Maria e a Igreja, cumprem o propósito de Deus de trazer Cristo ao mundo para redimi-lo. A repetida visão de Hildegard da Igreja como mãe e suas descrições do aspecto criativo e vivificante da Igreja, que ela compara ao verde, seu símbolo holístico para a vitalidade da terra, natureza, vida humana e espiritualidade. Todas elas expressam a insistência na unidade dos princípios masculino e feminino no universo, na terra e no céu. Sua teologia rompe bruscamente com as categorias dicotomizadas dos escolásticos e as hierarquias patriarcais implícitas em seu pensamento. As visões de Hildegard fundem elementos masculinos e femininos, o físico e o espiritual, o racional, o prático e os aspectos místicos da existência. Não é por acaso que as iluminações de suas visões são repletas de círculos, curvas e ondas, em estruturas semelhantes e mandalas, que evitam qualquer conceito de hierarquia em favor da totalidade, arredondamento e integração. É impossível fazer justiça à riqueza de suas visões, à complexidade de seu pensamento e à originalidade de muitos de seus escritos aqui. Ela foi influenciada pelos ensinamentos beneditinos e pela teoria médica de Galeno, que definiam os humores como os princípios fundamentais que governam a natureza e os princípios da medicina, e os humanos e a fleuma como principal causa de doenças. Ela incorporou princípios da medicina popular e tradição popular em seu trabalho médico e cosmologia, como a crença no valor curativo dos minerais e pedras preciosas, visto que as traduções latinas dos escritos científicos de Aristóteles não estavam disponíveis na Europa Ocidental. Ela não foi influenciada pelas explicações aristotélicas dos fenômenos naturais e biológicos. Hildegard foi, portanto, bastante original em seus escritos médicos e, em particular, em sua cosmologia poética. Suas descrições cuidadosas e, com frequência, bastante precisas das relações sexuais, bem como a insistência em que a atividade sexual era benéfica para os seres humanos, além de sua função de procriação, revelam uma compreensão incomum da natureza humana e uma interpretação bastante liberal das possibilidades humanas, sobretudo considerando-as que Hildegard viveu desde os 8 anos em clausura. Mas ainda, as descrições de características femininas e masculinas bastante independentes umas das outras e a valorização do papel da mulher em vários pontos de sua escrita indicam que, apesar da aceitação das definições de gêneros tradicionais, ela integrou algumas de suas experiências de vida em sua escrita. As mulheres, apesar da insistência com relação à fragilidade e à inferioridade, surgem como pessoas ativas e fortes em seus escritos. Hildegard, a primeira de uma longa linhagem de mulheres místicas e espiritualistas, baseou sua autoridade e direito de falar e pensar diretamente em Deus. Deus falou com Hildegard. Disso ela estava convencida e foi capaz de convencer seus contemporâneos. A partir desse ponto, ela forjou sua enorme energia, vitalidade e liderança. Em três das iluminações que aparecem em seu último trabalho, A Operação de Deus, o nome do trabalho, Hildegard retratou-se nas visões. As visões são abstratas e interpretativas, representando a roda cósmica sobre a natureza humana e cultivando a natureza, a árvore cósmica. Cada uma dessas iluminações mostra uma mandala
com muitos círculos representando vários aspectos do universo, com uma figura humana em seu centro. No canto esquerdo de cada uma dessas imagens há a figura de uma freira sentada, que escreve em 2 tábuas em forma de painéis de mosaico. Seu rosto está voltado para cima e tocado por algum tipo de brilho. Essa autorrepresentação autoconsciente pode muito bem ser a primeira do tipo para uma mulher. A repetição dessa representação e sua presença nas iluminações que tratam dos temas filosóficos de maior alcance mostram que Hildegard já havia transcendido a postura convencional de abnegação e humildade. Não era mais apenas a pequena trombeta de Deus. Ela estava a ser vista no ato de escrever suas visões, no ato de autoridade. Ao desejar ser lembrada pelos próprios méritos, tornou-se a primeira mulher inspirada pela revelação mística a reivindicar seu lugar na história. A maneira que ela conduziu a sua vida, isso é bastante interessante, não vou negar. É meio desconfortável de ler, porque tem todo o lance das crenças, da questão mística, de falar com Deus, de toda essa linguagem, todo esse linguajar religioso, né? Mas era o que ela viveu em sua época, né? Então temos que pensar em todo esse contexto. Mas é isso, fico por aqui por hoje. Terminei mais um capítulo para vocês e até a próxima. Tchau!